neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Deus é amor. Se fostes comprados, se sois sempre gratos, jamais sereis tristes. Deus é amor. Se fostes errados, por algo enganados, sereis levantados. Deus é amor. Se crerdes em Cristo de coração, a paz e o gozo vos alcançarão, sempre guiados e bem amparados, guardai-vos unidos, Deus é amor. Se fostes comprados, se sois sempre gratos, jamais sereis tristes. Deus é amor. Se fostes errados, por algo enganados, sereis levantados. Deus é amor. Se crerdes em Cristo de coração, a paz e o gozo vos alcançarão, sempre guiados e bem amparados, guardai-vos unidos, Deus é amor. Deus não será derrotado na vida de nenhum cristão. Ouvintes,
Ninguém quer ter uma doença. Porém, quando encontra um remédio, o toma. Se está doente, é claro. E se não o toma, é porque não quer sarar. Por que não tomar o remédio se aquele remédio é indicado contra aquela doença de uma maneira eficaz? Isto é querer ficar doente. Nós temos o remédio de Deus para curar as nossas almas. Esta é a fé no sangue de Jesus Cristo. Ninguém pode dizer que nunca ficará doente, e muito menos dizer que nunca morrerá. Mesmo tomando todos os remédios, com todos os recursos, o homem tem que chegar à morte. Mesmo lançando mão de tudo, o homem tem que morrer para poder viver. Agora, isto é mistério, não resta dúvida. Porém, conhecer os mistérios, como por exemplo dos selos e dos trovões, e todos os mistérios da Bíblia Sagrada, da vida cristã, conhecer intelectualmente, teoricamente, não traz nenhum benefício. Veja isto em 1 Coríntios capítulo 13, e você verá que aquilo que estamos afirmando é verdade. Porque isso se trata da vida vivida. Todo o mistério das Escrituras encerra nisto: Cristo em vós, esperança da glória. Maria sempre é um exemplo. Ela não conhecia nenhum mistério, como uma virgem conceberia. Ela apenas teria que dizer: cumpra em mim segundo a tua palavra. Somente dessa forma Deus não será derrotado na vida do cristão. Na vida dos religiosos, Deus foi vencido. Isto quer dizer que Jesus Cristo foi expulso da igreja. Quando um homem é expulso de uma nação, é porque ele foi derrotado naquela nação. Mas tem acontecido o caso de muitos voltarem vitoriosos. Você sabe que Jesus foi expulso da era de Laodiceia. Por isso ele está à porta e bate. Isso não é do indivíduo. Pode ser aplicado ao indivíduo, mas isso é da era em que estamos vivendo. Eis que estou à porta e bato. Isto quer dizer que ele foi expulso, como Davi andou foragido, como um tipo de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo foi levado fora carregando o vitupério. Então, aos olhos humanos, todo o povo de Deus foi derrotado, o próprio Deus foi derrotado. Mas Deus nunca foi derrotado. Com a experiência de Maria, ela tinha sido expulsa sumariamente de toda a sociedade e de toda a ordem religiosa do dia. Mas, no entanto, o que estava acontecendo com ela era Deus sendo glorificado. Ela estava sendo a mulher mais bem-aventurada de então. Mas como eles sempre glorificam a Deus pelo que Deus fez e pelo que Deus fará, e nunca glorifica a Deus pelo que Deus está fazendo, eles não puderam ver aquilo com bons olhos, porque de acordo com a própria lei de Deus, aquilo era mal. Uma moça aparecer grávida antes de se juntar com seu marido. Mas Deus não foi derrotado pela aparência. Deus não foi derrotado pela ordem social.
Deus não foi derrotado, seu plano não foi interrompido pela ordem política religiosa. Quando a política tentou matar Deus, ela não pôde fazê-lo. Isso foi simplesmente para que as Escrituras se cumprissem. Raquel chorando, clamando, porque Herodes matou todas as crianças que ele pôde matar de 2 anos para baixo, pensando assim que mataria o mistério da piedade. Mas o homem está sempre olhando pelo prisma natural e por isso persegue a Deus. Agora, para não incorrer nesse perigo, é necessário que tenha o Espírito Santo. Por isso, o diabo tem pegado o sistema pentecostal na esquina e feito com que o sistema pentecostal creia de uma maneira errada na evidência do Espírito Santo. Agora, Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que, isso não passaria de um sino badalando ali. O grande mistério que impede, que não permite Deus ser expulso do homem, é justamente a eleição. Você vê que Davi não pediu para Deus retornar para ele o Espírito Santo. Ele perdeu, na verdade, a alegria da salvação por causa do pecado, mas ele não perdeu o Espírito Santo. Quando orou dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. A razão dele não ter sido derrotado foi justamente esta, porque o Espírito Santo não o deixou. Agora, o que explica isto, o que segura isto na vida é a eleição. O profeta diz, não há nada que possa dizer, esta é a evidência do Espírito Santo, a não ser que seja a vida que você vive. Isso é produzido, isto é um resultado da fé na palavra de Deus. Quando Deus diz que isto é verdade, é correto, então você se descansa naquilo. Quando Deus diz que aquilo é errado, você então não tem nada com aquilo. Agora, se você deseja falar em línguas, continua o profeta, está perfeitamente correto se você vive uma vida digna para sustentar isto. E se você deseja gritar, ótimo, isto é bom. Eu grito também, fico tão feliz às vezes que dificilmente consigo ficar calçado. Eu pulo até eles saírem dos pés. E isto é maravilhoso, eu creio nisto. E tenho visões e os enfermos curados e mortos ressuscitados. Quando eles estão deitados ali fora e os médicos passam e dizem, estão acabados e não há nada a fazer, deitados ali por algumas horas, e o Espírito Santo desce e mostra uma visão, vai até ali e ressuscita aquela pessoa. Eu já vi surdos, mudos, cegos e aleijados andarem. Aquilo não acontece como evidência absoluta do Espírito Santo, porque isso são atributos. Como o pecado não é fumar, beber, prostituir, etc., mas isso são atributos da incredulidade, atributos do pecado, também estas obras, os dons, não quer dizer o Espírito Santo. Isso são atributos do Espírito Santo. Isto é certo? Agora, como se pode beber, fumar e fazer essas coisas sem ter incredulidade, sem estar em pecado? Sem ter o pecado, mãe? Você pergunta, como se pode fazer estas obras de cegos enxergarem, aleijados andarem, sem ter o Espírito Santo? Sim, tem o Espírito Santo para um determinado fim. Somente para aquele fim, somente para os dons. Então não quer dizer que tem o Espírito Santo para uma vida vivida, o que seria de fato o necessário. Davi disse, o meu pecado está diante de mim.
Ele tinha pecado, e quem disser que não tem pecado faz Deus mentiroso. Isso é terrível. É preferível, em último caso, ser mentiroso do que fazer de Deus um mentiroso, negar sua palavra. Ora, veja que isso não é um conformismo com as coisas, mas isto é encará-las como elas são. O profeta desafia todo cristão que tem o Espírito Santo a responder por isso. E ele diz que você responderá por isto. Você ficará culpado disto quando você diz que é um cristão. Você tem que responder como cristão. Agora você vai ver uma coisa: Deus não será derrotado. Não importa o que aconteça, Ele nunca será derrotado. Ele está na terra, quando a terra está sob domínio do diabo. Agora eu pergunto, Deus está na terra ou não está? Deus está na natureza ou não está? E o mundo está no maligno ou não está? No entanto, Deus está nele. O mundo está no maligno, mas Deus está no mundo. Deus está na natureza, Deus está na terra. A sua carne e o seu sangue, isto é o que o diabo usa para te rodear constantemente, dia e noite. Mas como Satanás está destruindo a terra, como o diabo está acabando com a natureza, como tudo isto está sendo assolado, destruído, acabando tudo, e Deus continua ali, na última folha de capim que existir. Conta-se que houve uma guerra, uma coisa muito feia e horrorosa. E isso não é história, isso é um fato. E depois de tudo queimado, a coisa mais horrível, não restava uma folha sequer. Um soldado encontrou ali debaixo de uma pedra uma pequena florzinha que estava com vida, e ela se tornou uma coisa excepcional no meio daquela catástrofe. Deus estava ali debaixo daquela pedra. Deus ainda estava ali no meio daqueles escombros. Havia vida ali. Deus está aí. Deus está na sua casa. Ela pode ter sido esmoronada. Deus está em sua igreja. Ela pode estar abalada como for. Nunca a igreja de Deus caiu. Nunca a igreja de Deus já era num termo de desprezo, num termo que demonstra falta de temor de Deus. Aquela igreja já era. Não, nunca. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma florzinha debaixo de uma pedra. Está aí você. Deus está nesses escombros. O profeta ia até a margem de um rio, e ali ele tinha visto 15 centímetros de neve, gelo, e ele também acendia fogueira ali. Logo na primavera ele chegava ali e via uma florzinha ali. Ele disse: onde você estava? Onde você estava quando isso estava super gelado, congelado? Quem foi que te deu vida? Onde você estava quando eu pus fogo aqui, fiz uma fogueira aqui em cima? E você ainda permanece com vida, florzinha? Onde você estava? Oh, meus ouvintes, isto será demonstrado justamente na hora da palavra falada. Deus está fazendo justamente isso. Nós temos sido levados na presença de ministrados. Nós estamos diante de um julgamento. Mas Jesus disse que não é para preocuparmos, termos cuidado com o que havemos de falar, porque não seremos nós quem falaremos, mas é o Espírito Santo de Deus quem falará em nós, a palavra falada. Isso mostra que é Deus. Deus é que estava respondendo através daquela florzinha debaixo da pedra nos escombros. Deus estava respondendo ao profeta. Aquela florzinha, depois de passar pelo gelo e pelo fogo,
É Deus falando através de você. Você é o mistério. Você é a palavra falada. A sua vida é isto. Na sua casa, no seu emprego, na igreja. E se Deus não está nesta igreja, onde é que Ele está? Se Deus não está neste corpo, onde é que Ele está? O profeta disse, me digam onde Ele está e eu correrei para lá. Está no seu grupo? Eu corro para lá. O seu grupo naturalmente me libertará. O seu grupo naturalmente me porá em uma boa posição, porque Ele é amoroso, Ele é Deus na terra, Ele deve ter a palavra falada. Se Deus não está neste grupo, onde Ele está? Ora, se Deus não estava em Cristo, onde é que Ele estava? Se Deus não estava na igreja moribunda, descendo para as arenas, onde é que Ele estava? Você agora foi confortado com isto? Veja a evidência do Espírito Santo no seu coração. É que você crê em tudo. Você crê mesmo até que Ele pode te quebrar e fazer de novo. Você crê mesmo que ainda que seu vaso esteja trincado, Ele pode fazer tudo de novo. Ele pode te dar um novo nascimento, te encher do Espírito Santo e te levar no rapto. Senhor, Tu és o grande oleiro e eu vi o barro em Tuas mãos. Faze de mim um lindo vaso sem defeitos, santo e são. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas Tu podes me usar. Se o meu vaso está trincado, Ele pode até quebrar, mas estando em Tuas mãos, Tu me podes renovar. Estando em Tua forma, Estando em Tua forma, estando em Tua mensagem. Ora, tudo isto é para a hora, é para o momento que você está vivendo. Não importa se o motosserra está ali no pé daquele jatobazeiro. Para derrubá-lo, Deus está nele. Deus está na natureza. Não importa se a morte está tentando te levar para a sepultura, Deus está em você. Esse é o mistério da piedade. É Deus na manjedoura, é Deus numa coisa que não merece Deus. Isso é graça. É Deus em mim, é Deus em você. Oh, que o Senhor te ajude agora a tomar esta evidência como poder de Deus na sua vida. Seja curado, seja abençoado, seja batizado com o batismo da fé perfeita, o batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Talvez uns cantem para as mágoas acalmar. Talvez uns cantem para mágoas acalmar, talvez uns cantem para outros alegrar, mas eu se canto é para Deus louvar, de coração. Amor me está no coração, pois alcancei de Deus eterna salvação. De coração, portanto eu cantarei a Deus. De coração. Talvez a língua eu não saiba manejar, provando aos outros que Jesus há de voltar. Mas isto eu sei que não irá tardar. De de amor me está no coração, pois alcancei de Deus eterna salvação. De coração, portanto eu cantarei a Deus. De Não é tudo que desejamos que de fato necessitamos. Tudo o que Deus diz é verdade.
Agora, o homem encontra, às vezes, contradição na palavra de Deus, porque ele quer recebê-la à sua maneira. Deus é raro, Deus é místico, Deus é infinito, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E se nós formos ter ou crer num Deus sujeito às nossas limitações, à nossa compreensão, ao nosso entendimento, ele não seria Deus. Haja visto ouvintes que dizem: o próprio homem não usa nem 10% de sua capacidade. Isto quer dizer que o próprio homem é mais do que ele próprio. O homem em si tem um potencial de 90% que ele não usa, que ele não entende, que ele não explora. Agora, se ele tem 90% que ele não entende, que ele não explora, que ele não usufrui, então 90 milhões% está Deus além desses 10% que o homem tem. Isso é tudo. Isso é para cristãos. Essa análise é para quem crê em Deus. Deus está tão acima de nós quanto os céus estão acima da terra. É certo que um dia o céu e a terra se abraçam e falam um com o outro. Um dia o céu desceu no Jordão e a terra falou com o céu e batizou o céu. E olharam um no outro, dentro dos olhos um do outro. Mas daí uns dias a terra estava perguntando: és tu mesmo o Cristo? És tu aquele que havia de vir? Isto quer dizer que era Deus na terra, batizando o próprio Deus, identificando o próprio Deus através de João Batista. Foi quem batizou Jesus Cristo. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali ele não usou 90% ou 10%, ele usou 100%, porque era o próprio Deus. Então, sob a condição de Deus, Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O pedir aí não é consciente. A criança não pede conscientemente. E não precisa a criança chorar para você vesti-la. Como um pai, como mãe. Não é preciso a criança pedir remédio, um tratamento, um banho. Ela é recém-nascida, ela não sabe pedir nada. Ela nem sabe mesmo por que ela está chorando. Mas você, como pai, mãe, você sabe prover para ela tudo o que ela necessita como criança, mas ela está pedindo, e tudo o que ela pede, ela recebe. Dentro do seu nível, ela recebe. Seja um colchãozinho de palha, ela recebe um colchão. Ela está pedindo cama, ela está pedindo leite, ela está pedindo vitaminas, A, B, C, vitamina E, vitamina de todas as maneiras, ela está pedindo. E você está dando. Tudo quanto ela pede, você dá. Assim é Deus. É claro que se o seu sangue está naquela criança, se você é a mãe dela,
ou se pelo menos ela caiu sob seus inteiros cuidados. Você dá tudo o que ela pede. Agora, ela não está pedindo lá no bercinho: mamãe, eu quero isso, mamãe, eu quero vitamina, mamãe, eu preciso de vitamina C. Mas tudo quanto ela pede em carência, você dá porque você está nela, ela está em você. Ela tem o seu sangue e você tem o seu sangue. Você é pai, você é mãe e aquela criança é filho. Então, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. O que criou foi a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito sem o Verbo, sem a palavra. Então, em outras palavras, se vós sois de fato filhos, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora, isto é se Ele está em nós como Pai. Você sabe que Deus está no joio? Não há um vegetal na terra que Deus não esteja nele. Não há um ser vivo na terra que Deus não esteja nele, porque tudo que tem vida é Deus. Deus é tudo em todos. Mas, quando aquilo seca, um tem o destino e o outro tem outro. A sua natureza, a natureza do joio, quando Deus sai dela, a vida sai daquele joio, ele vai para o fogo. Mas quando a vida sai de todo o sistema do trigo, ele vai para o celeiro. Ambos foram alimentados, ambos pediram. Se faltou chuva, ambos murcharam suas folhinhas. Estavam pedindo. E tudo quanto eles pediram, eles receberam. Chuva e sol. Receberam crescimento. Mas cada um teve um destino diferente conforme a sua natureza. Agora, Deus está em tal e tal igreja, curando, libertando, é Deus quem cura. E eu pergunto, quem estava em Jerusalém, era Deus ou não era? Era Deus. Quem estava em Belém, era Deus ou não era? Era Deus, sim. Qual era a atração da montanha? Era Deus. Deus montado num jumento. Isto sim. O que é que está dando oxigênio aí para uma boate negra? Para um ambiente de pecado, de perdição? É Deus que está ali. O oxigênio, a vida. Que aquele mundo em pecado, no carnaval, em qualquer lugar, se há oxigênio ali, é Deus dando vida. Porque se Deus sair dali, não há vida. Deus é vida. Então Deus está em todas as partes, Ele é onisciente, onipresente, e por isso pedem e recebem, e com isso estão bem acomodados. Mas, por outro lado, você vê que Deus está em sua palavra de uma maneira especial. O homem pode estar em todas as partes. Você sabe, as igrejas podem ter prazer com Jesus, mas só com uma ele tem filhos. É com a sua verdadeira esposa. Isso é diferente, isso é completamente diferente. Agora há uma coisa que nós pedimos, nós clamamos inconscientemente, como bebês, é uma vida nova. É um corpo que não envelhece, é um corpo que não adoece, é um corpo que não se enruga, é um corpo que não está sujeito ao espaço, ao tempo. Nós clamamos por isto, nós pedimos isso. E se a palavra falada, se Deus está em nós,
como sendo nós verdadeiros filhos, nós estaremos ali, nós teremos isto. Porque, vamos repetir, como o bebê pede inconscientemente, e o pai e a mãe provê tudo para ele, também o Filho de Deus é assim. Você vê, para vir a este mundo, a criança não prepara seu enxoval. Mas quem prepara o enxoval da criança são os pais, é a mãe, especialmente. O pai dá os meios para a mãe preparar o enxoval do filhinho. Não é o filhinho que já vem lá com uma porção de roupinha debaixo do braço, azul se é homem, cor-de-rosa se é mulher. Estou aqui, mamãe, ali está a minha mala. Chegou o bebê. Onde está a sua mala? A cegonha chegou, ficou para trás uma outra cegonha trazendo a mala. O que você fez lá? Você é rico? Você trouxe muitas roupas bonitinhas para ser meu filho? Para eu te apresentar na igreja, na sociedade? Não, não. Ele nasce nu, disse Jó. E ele disse que volta assim. Por que ele volta assim? O enxoval quem fez foi o pai. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou vos preparar lugar. Eu vou vos preparar corpo para mim preparaste. Então, para vir a este mundo, uma criança não prepara seu enxoval, mas sim os pais, para ir a outro mundo, à eternidade. A isso que pedimos, clamamos, gememos, como filhos. Quem tem preparado o enxoval, a roupagem para entrarmos na glória eterna é o Pai. E nós vamos chegar lá nus. Jó disse isso. Eu volto nu. Eu vim nu, eu volto nu. Eu não levo nenhum mérito. Eu não levo nenhuma roupagem minha. A única coisa que eu posso levar é o fator de filiação. É ser filho. Se o filho pródigo disse, pai, pequei, é porque ele era filho. Se tinha um pai para abraçá-lo de volta, e recebê-lo de volta, e fazer festa com ele, é porque ele era pai. E o rapaz por si era filho. Então veja, tudo o que quiserdes, tudo o que necessitardes, não é da maneira que você pensa. Ah, bom, então agora eu pedi um carro, então vou ter um carro novo, último tipo. Eu pedi uma mansão, então vou ter uma mansão. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se você ver a Bíblia por esta maneira, você vai fazer como aquela mulher que tinha uma montanha na sua porta. Ela morava numa fazenda. E aquilo era muito incômodo. E um dia ela leu Jesus dizendo, quem tiver fé como um grão de mostarda, removerá a montanha. Ela saiu na janela e disse, montanha, sai em nome de Jesus Cristo. E foi deitar. No outro dia cedo ela saiu na janela, a montanha estava lá. Ela disse, eu sabia que você não ia sair. E o outro ungiu a mulher com óleo, como a Bíblia ensina, e no outro dia a mulher morreu. Ele disse, Deus não cumpre sua palavra. Isto é uma maneira mental, isto é uma maneira inteiramente intelectual de receber a palavra de Deus. Uns não creem na cura divina, são incrédulos. Outros passam a crerem desta forma, ao pé da letra, através da razão, da lógica. E assim, eu estou dando um exemplo da cura divina, também você pode colocar todas as outras coisas nisto, a própria salvação. Porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nós adoecemos ainda. Ele tomou sobre si os nossos pecados, nós pecamos ainda. Isto é certo? É um paralelo. Estou te falando a verdade ou não? Isto é a Bíblia Sagrada. Isto é a palavra de Deus, dentro de um verdadeiro consenso pelo Espírito Santo, que sabe melhor quais são as nossas necessidades.
É por isso que lá você não vai desejar nada que você não possa ter. Mas se o Espírito Santo está em você, seus desejos são inspirados por Ele. E seus desejos partem de coisas fundamentais, que existem de verdade. Se você deseja um corpo celestial como a única solução, você então passa a sofrer menos neste corpo. Você tem menos cuidado com ele. Isto é, você não terá um cuidado exagerado a ponto de ser dominado pelos seus sentidos. Porque não é tudo que desejamos que de fato necessitamos. Isto leva à perfeição. É a perfeição da fé. Agora veja, lá você não vai desejar nada que você não possa ter. Lá não haverá dor para você desejar um alívio. Lá não haverá tristeza, lá não haverá lágrimas, não haverá cemitério, hospital, não haverá despedida, não haverá uma circunstância que põe a gente aqui com o coração doendo, ferido. Lá não haverá dor. Eu ouvi de um país onde é tudo feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória reluz, e não há da velhice o temor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, nem há temor. Agora eu faço uma pergunta para esta pessoa que nasceu num lar rico, que tem uma casa rica, que tem fazenda. Quando você nasceu, seu pai era um fazendeiro, um grande comerciante, e tem muitos bens na terra. Você pediu isto? Você escolheu nascer nesta família? Você pediu este país onde não há dor? Ele está ali preparado porque você pediu demais? Porque a igreja pediu? Não, é porque você nasceu de Deus. Você nasceu de um pai que tem este país. Você é herdeiro, portanto. Não foi a sua escolha. Isso não é para quem quer, nem não é para quem corre, mas é para quem Deus chama. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. É herdeiro, então. Você não escolheu nascer numa família rica e ser herdeira de tudo que este homem tem, que seu pai possui. Antes de você vir ao mundo, você não pôde escolher. E também não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu. O homem nunca busca Deus, é Deus quem busca o homem. E agora você descobre que tudo que você pede, que você anela, você tem. Tudo, você tem. Seguro. Só com uma diferença que é milhões e milhões de vezes mais aperfeiçoado do que aquilo que você pode perceber com seus 10% de capacidade. Milhões e milhões de vezes melhor. Mais perfeito. Isto é que é a perfeição. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Filho de Deus, com esta fé perfeita. Amém.
Triste eu andava sem gozo e paz, sentindo a solidão. Encontrei Cristo, Ele me salvou, e agora cantarei. É maravilhoso viver, desde que Cristo me salvou. É maravilhoso viver, seu amor me transformou. Alegria e satisfação, tenho paz na escuridão, cada dia cantar, seu amor espalhar. É maravilhoso viver. Alegria e satisfação, tenho paz na escuridão, cada dia cantar, seu amor